E lá na Bienal, o Repórter Rio conversou com o autor que está irritando muitos historiadores, Leandro Narlock. Ele reconta a história do Brasil e da América Latina de um jeito politicamente incorreto. Nós estamos com um dos autores mais celebrados da Bienal do Livro, Leandro Narlock, autor do Guia Politicamente Correto da História do Brasil e Guia Politicamente Correto da América Latina. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, cara? Opa, e aí? De onde que veio a ideia de fazer esse livro? Os livros, né? Eu percebi uns anos atrás que a história que eu tinha aprendido na escola, ela era mais um discurso político que ciência. E daí eu fiquei com vontade de incomodar, entendeu? De falar umas histórias desagradáveis, mostrar uns assuntos que vão contra aquele bom mocismo todo que as pessoas conhecem. Que história é essa de que Zumbi dos Palmares mantinha escravos sob o seu regime? O Zumbi, ele é um caso típico de um personagem que em cada época é puxado para um lado diferente, né? No século XX, né, nos anos 60, nos anos 80, a gente imaginou um zumbi, um cara que era um líder de classes, um líder dos pobres, que montou uma sociedade, o Quilombo de Palmares, que era uma sociedade igualitária, onde todo mundo vivia em igualdade. Mas isso é a cabeça do século XX, e ele era um personagem do século XVII. Provavelmente ele era um rei africano, né, um rei africano. Tem relatos de guerreiros holandeses que lutaram contra o Quilombo, mostrando que quando o zumbi passava, as pessoas se abaixavam em respeito. Ele andava em berlinda, tinha escravos, esses relatos mostram, e não tem nada de errado nisso. Afinal, na época dele fazia 1000, 2000 anos que todo mundo tinha escravos, e ainda ia demorar 100 anos para que para a escravidão se tornar um absurdo, né? Conta pra gente essa história que você falou que a feijoada não é um prato genuinamente brasileiro, Leandro. De onde você tirou essa história? Não, na verdade, eu que não sei de onde que tiraram essa história de que a feijoada vem dos escravos. Desde os romanos existe a tradição de misturar carnes com legumes cozidos. E isso se espalhou pela Europa, né? O cassoulet francês é igualzinho a feijoada, só que com feijão branco, né? Eu separei uma frase do seu livro que eu queria que você comentasse. Santos Dumont não inventou o avião e nem o relógio de pulso. É isso aí, o Santos Dumont foi um grande cara, ele foi um emo, né, do século XX, ele era um cara todo bonito, assim, todo egocêntrico, mas avião mesmo não era o forte dele, ele fazia balões. E o relógio de pulso, todo mundo fala, tudo bem, ele não inventou o avião, mas pelo menos inventou o relógio de pulso. E também não, infelizmente também não. A rainha da Inglaterra, na época do Shakespeare, já usava relógio de pulso. Mas dá para dizer que se deve a ele, sim, a volta à moda do relógio de pulso no século XX. E o que vem no próximo livro? O que vem no terceiro livro do Leandro? Olha, provavelmente um guia politicamente incorreto da história do mundo para encerrar essa série. Eu vou falar sobre o Maio de 68, sobre o Gandhi, sobre os lamas do Tibete, tem uma história ótima. Eles tinham escravas de 13 anos. Antes da China invadir, não tinha luz elétrica no Tibete. O Tibete vivia no sistema feudal, com escravidão. Isso aí acho que vai irritar muita gente também.